Muitas vezes nós temos uma capacidade de compreensão tão pequena, tão limitada da palavra do Senhor. E há uma grande necessidade em nós, há uma grande necessidade em cada um de nós, de cada vez mais nós buscarmos do Senhor esse entendimento, essa compreensão da palavra, buscarmos cada vez mais que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que possamos enxergar na palavra dele aquilo que os olhos humanos não podem ver. Vamos orar, vamos dirigir uma oração. Antes dessa leitura, vamos dirigir uma oração ao Senhor. Enquanto isso, também os irmãos vão entrando conosco nessa live e o Espírito Santo já vai começar a agir, o Espírito Santo já vai começar a trabalhar no coração de cada um. E eu tenho certeza que nós, até o término desta live, nós estaremos com o nosso coração inundado pela presença de Deus e nós sairemos daqui tão alegres, tão felizes pela presença do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar antes? Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, juntamente com a Tua igreja nesse momento, orar, Senhor, lhe pedindo que o Senhor possa abençoar, Pai, a leitura da Tua palavra nesta noite. Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos, Senhor, a nossa limitação, reconhecemos, Deus, que se dependermos de nós mesmos, Senhor, a nossa leitura será vazia, a nossa leitura será rasa, e tão somente, Senhor, será uma leitura, Pai, como qualquer outra, de qualquer outro assunto, Senhor. Mas reconhecendo, Deus, a nossa incapacidade, nós oramos e lhe pedimos, para que esta leitura, esse momento de leitura possa ser produtivo, possa, Senhor, gerar em nós vida, possa, Pai, inundar o nosso coração da Tua presença, eu te suplico. Abra os nossos olhos espirituais, faça-nos enxergar nas Tuas Escrituras aquilo que os olhos humanos não podem ver, que o Senhor possa nos dar entendimento e discernimento, Senhor. Eu lhe peço, Deus, faça-nos compreender a Tua palavra de uma forma clara, de uma forma correta, e que o Senhor possa cada vez mais trabalhar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, fazendo-nos, Senhor, cada vez mais ter o nosso coração inundado pela Tua palavra. Porque a boca fala, Senhor, aquilo que o coração está cheio. Então a nossa oração é, Senhor, lhe pedindo, Deus, enche o nosso coração da Tua palavra. Que esta palavra cada vez mais possa pulsar dentro de nós. Que esta palavra cada vez mais, Pai, possa nos levar para perto do Senhor. E que possamos, Senhor, cada vez mais, Deus, ser cheios da Tua palavra, porque a Tua palavra gera vida, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, a Tua palavra, Senhor, é água para o sedento, é pão para o faminto, é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que transforma, a Tua palavra testifica do Senhor. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, porque a palavra aponta para o Senhor, fala do Senhor, fala de tudo aquilo que o Senhor fez e operou, para que hoje pudéssemos estar na Tua presença. Então eu lhe peço, Pai, que esta noite, Senhor, seja uma noite produtiva, seja uma noite, Senhor, onde sejamos edificados pela Tua palavra, seja uma noite, Pai, onde sejamos alimentados pela Tua palavra, e que o Senhor possa, Espírito Santo, cada vez mais agir no nosso interior, agir no nosso coração de tal forma, Senhor, que mesmo, Deus, terminando a live, Pai, o desejo do nosso coração será continuar meditando, Senhor, na Tua palavra, será, Senhor, continuar lendo a Tua palavra, dar continuidade na leitura, Senhor. Então abençoa esta noite e abre, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso entendimento, o nosso discernimento, e que tudo aquilo que iremos ler nessa noite, que iremos ouvir nesta noite, que possamos guardar, Senhor, dentro do nosso coração, para que assim, Pai, possamos cada vez mais ser vida, e ao termos vida, Senhor, possamos compartilhar com outros também vida. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E amém, Jesus. Amém, amados? Então vamos lá, então. Pega a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 29. Vamos dar continuidade a partir do capítulo de número 29. E o Espírito Santo de Deus já vai começar a trabalhar no nosso coração, já está agindo no nosso coração. E eu tenho certeza que até o término desta leitura, até o término da oração dessa noite, o Espírito Santo de Deus estará movendo a nossa vida, estará movendo a nossa casa, a tal ponto que mesmo terminando esta live,
nós iremos continuar dobrados e prostrados diante dele. Vamos lá então? Jó, capítulo de número 29, vai dizer assim: E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando levava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: No meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo de número 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés,
e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Veem contra mim como por uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantaste-me sobre o vento. Faz-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele, na sua desventura? Porventura, não chorei sobre aqueles que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões, e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus, vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Eu, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo da madre? Se retive o que os pobres desejam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele.
porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com o seu pai. Eu o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda. Então caia do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria Deus, que está em cima. Se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão, encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias que me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo, que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade em dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia denavam a Jó. Eliú, porém, esperou falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões.
atentando, pois para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois mas não falais, porque já parastes, e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com um homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas palavras, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu. Do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Eu ouvi a voz das tuas palavras, dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face com júbilo,
e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial? Ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir ao juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, os transtorna, e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele, e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só?
para que o homem hipócrita nunca mais reine, e não haja laços no povo, Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha, que é logo. O que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35, respira aí. É muito profundo esse texto, o livro de Jó. Então nós começamos a ler, nós começamos a entrar dentro da história, e isso vai arrancando até o nosso fôlego, mas vamos lá, nós vamos conseguir concluir. Capítulo 35. Respondeu-me mais Eliú e disse: tens por direito dizeres, maior é minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente consideras a arrogância. Logo Jó, em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica as palavras. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio, e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes, com os reis do trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles, e as suas transgressões,
porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino. E lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-o ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura, mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam, porquanto há furor. Guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto nas tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te, e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste, antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho, ou que lhe disse: tu comeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz, e a proíbe de passar entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Amém, amados? O livro do Jó, ele é tão profundo, que nós começamos a ler ele, nós somos levados, somos colocados dentro da história, que vem aquela vontade até mesmo de começar a chorar diante do Senhor, de começar a sentir tanta presença de Deus devido a tudo aquilo que esse homem passou, e mesmo assim ele perseverou, ele se manteve reto, justo, íntegro diante do seu Deus. Ele se manteve com o coração no Senhor, e no final de tudo o Senhor o exaltou, no final de tudo o Senhor proveu, o Senhor restaurou, o Senhor restituiu tudo aquilo que ele havia perdido, e os seus anos, depois de todo o sofrimento que ele passou, foram anos abençoados diante do Senhor. Então que possamos cada vez mais, assim como Jó, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de aflição, mesmo nos momentos de perseguição, nos momentos de frustração, nos momentos de decepção, nos momentos em que a tristeza inunda a nossa alma, que possamos continuar com os nossos olhos no Senhor, que continuemos perseverando e acreditando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer.
A noite, talvez, muitas vezes, ela pode ser muito longa, mas a certeza que nós temos no nosso coração é que logo, logo ela vai passar. E quando a noite passar, virá o amanhecer. E com o amanhecer virá a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, virá a felicidade plena do Senhor aos nossos corações.